ela nos dá um exemplo muito grande da importância que nós devemos dar à nossa vida. Sabemos que estamos aqui por um período muito curto e precisamos aproveitar bem esse espaço para que o nome do Senhor seja glorificado. As pessoas estão preocupadas em fama, e esquecem de investir no reino de Deus, numa vida pessoal, espiritual, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Seguindo, na verdade essa peça teatral eu vou usar na minha aula do próximo domingo. Se você quiser relatar, talvez você não tenha um retroprojetor para usar, mas fale sobre esse assunto. Correria das pessoas em possuir, em ter, e muitas das vezes esquece ser aquilo que Deus espera que sejamos nessa terra. Próximo ponto: não é a vontade de Deus que seus filhos buscam o estrelato terreno, mas o verdadeiro sentido de viver à luz do exemplo de Jesus Cristo. Veja que a vontade de Deus não é que nós corramos atrás dos nossos objetivos para ser uma estrela. Deus não deseja isso. Porém, a vontade de Deus é que nós busquemos o seu reino de todo o nosso coração, né, para ter aí uma vida cheia de sentido, baseando-se em Jesus Cristo, nosso maior exemplo, né, nesse sentido. Próximo ponto: o triunfo de Jesus no Calvário só aconteceu porque os motivos intrínsecos e extrínsecos o impulsionaram a vencer o martírio da cruz. Sua maior motivação foi trabalhar e fazer com prazer a vontade de seu Pai. E aí ele diz lá em João 5,17: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então veja que a maior motivação de Jesus Cristo foi trabalhar com firmeza, para que pudesse cumprir aqui na terra os propósitos estabelecidos por Deus. E ele fez tudo dentro da vontade de seu Pai. Tópico 1 da nossa lição fala sobre a verdadeira motivação do crente. E aqui o pastor Eliezer coloca o primeiro ponto dizendo sobre o crente fiel dispensa a vaidade. É um assunto de suma importância, porque hoje tudo que nós fazemos para investir na nossa vida pessoal, queira ou não, está ligado com a questão da vaidade. O que é vaidade? O que é vão ou aparência ilusória? Veja que a vaidade está tratando, ou vai tratar daquilo que é vão ou aparência ilusória. E muitas das vezes nós investimos muitos em coisas vãs, que não nos traz nem o significado de viver. Nas nossas aparências, investimos. Hoje as indústrias que trabalham com produtos domésticos são as que mais faturam no mundo inteiro, porque a humanidade está preocupada com a sua aparência, e muitas das vezes essa aparência é vã diante dos olhos de Deus. Próximo ponto: vaidade. Segundo o dicionário Oasis, designa ideia de valorização que atribui à própria aparência. Então é aquilo que eu já comentei sobre a questão de investir muito na nossa aparência e às vezes esquecer de investir na nossa vida espiritual. Eu sempre digo, o homem faz de tudo para investir numa vida de 70 anos e esquece de fazer alguma coisa para investir numa vida de eternidade, que não tem como contar os dias na eternidade. É uma vida eterna. Que Deus nos ajude a investir na nossa vida espiritual, sabendo que as demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. Próximo ponto: é o desejo intenso de a pessoa ser reconhecida
e admirada pelos outros. Olha a verdade que o autor coloca aqui nessa lição. Nós nos preocupamos muito com as pessoas, no que elas vão ver em relação à nossa pessoa. Meu amado, é melhor ser visto como homem de Deus, pelo próprio Deus, e procurar agradá-lo, do que muitas das vezes fazer um investimento na nossa vida pessoal para agradar a quem quer que seja. Nesta manhã, agrade ao Senhor, dono da sua vida, dono da nossa vida. Próximo ponto, a motivação cristã, ela dispensa a vaidade, ela dispensa. A motivação baseada no exemplo de Jesus Cristo vai dispensar a vaidade na nossa vida. Veja o que diz uma certa pessoa. Alguém disse que a melhor maneira de se motivar é motivar outro. Parece que essa mensagem está claramente implícita no discurso de Jesus. Não era ele quem precisava de ânimo, de coragem, de fé e de determinação para morrer na cruz? Então o que ele faz? Procura motivar seus discípulos, encorajá-los para os momentos ruins, a fim de que recebesse a motivação. Veja que coisa linda. Jesus Cristo, próximo de ir para a cruz, para ser crucificado. Se a gente for olhar para o lógico, era ele quem precisava ser estimulado. Porém, ele nos dá uma grande lição. É melhor motivar os outros e receber o galardão de poder ter ajudado alguém, do que, muitas das vezes, esperar que alguém venha nos motivar. Veja que Jesus Cristo, nesse exemplo aí, quando se estava aproximando, ele chama os seus discípulos para uma conversa e estimula eles a dar continuidade naquilo que ele tinha começado em relação ao reino de Deus. Que Deus possa nos ajudar a pensar sobre essa verdade bíblica nessa manhã de domingo e colocar em prática a nossa vida. É melhor você ver as pessoas sorrindo, fazer as pessoas sorrir e saber que desta forma você está sendo muito útil na obra de Deus. O crente fiel, em hipótese alguma, deve ser motivado por esta cobiça chamada vaidade. Pelo amor de Deus, meu querido, meu amado, não permita de forma alguma que esta cobiça, que esta vaidade tome o lugar de Jesus Cristo na sua vida. Seja Jesus na sua vida o primeiro na sua escala de valor. A motivação é a porta cuja chave só abre por dentro. Uma frase anônima, não se sabe o autor, mas porém de uma grande valia para nós nessa manhã. A motivação é uma porta que se abre por dentro. Você tem a chave. Só você pode abrir esta porta para que a motivação seja real na sua vida. O crente fiel não deseja o primeiro lugar. Olha só que coisa linda, né? O ponto de número 2 da nossa lição, do tópico 1. O crente fiel não deseja o primeiro lugar. Será que é isso que está acontecendo hoje no meio do povo evangélico, do povo que se diz cristão, seguidor de Cristo? Quantas pessoas estão aí querendo, buscando uma vida de destaque, uma posição de destaque, para ser visto como fulano de tal, como pastor tal, como evangelista tal, como presbítero tal, como diácono tal, como cooperador tal. Será que não é isso que nós estamos vendo nos nossos dias atuais? Que Deus nos ajude a preocupar-se com a proclamação do reino de Deus. Porque o crente fiel, como João, ele sempre vai dizer: importa que Cristo apareça e que eu desapareça para a glorificação do nome do Senhor. No coração do verdadeiro discípulo deve haver a mesma inocência e sinceridade de um infame,
ou seja, de uma pessoa modesta, no coração do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, sempre deve haver uma inocência, né, uma sinceridade de uma pessoa modesta. Seja modesto, seja uma pessoa infame, aleluia, aonde o brilho do Espírito Santo apareça na sua vida e o nome do Senhor será glorificado e o seu galardão será reservado no céu para a glória do nome do Senhor Jesus. Entre os servos do mestre não há espaço para disputa, intrigas e contendas. Quem deseja ser o primeiro revela-se egoísta. Esta verdade escrita pelo pastor Eliezer de Lira e Silva deve nortear a nossa vida, porque como servo de Deus, queridos, nós não precisamos ficar disputando posição, querendo ser o melhor. Nós precisamos sim viver uma vida harmoniosa para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí, dentro da palavra de Deus, o evangelista Marcos escreve no capítulo de número 10, versículo 42 ao 45, onde ele relata que Jesus chama os seus discípulos para perto de si e dá-lhes um grande exemplo. E aí ele diz no versículo 43, no finalzinho, dizendo: quem quiser ser grande entre vocês deve servir-vos, e quem quiser ser o maior de todos deverá ser criado de todos, porque até eu, Filho do homem, não estou aqui para ser servido, mas para servir e dar a minha vida para resgate de muitos. Veja o exemplo de Jesus Cristo. Ele nos deixa uma lição muito grande nesta manhã de domingo. Que Deus nos ajude a entender essa verdade bíblica e que as intrigas, as disputas, as contendas desapareçam, se é que elas estão presentes na nossa vida.